Seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao meu canal, O Tributário nos Move. Sim, o canal certo para você que quer aprender um pouco mais do tributário, quer entender, está começando ali a, de repente, a ouvir falar a respeito do tributário e quer, assim, começar a compreender como tudo funciona. Seja bem-vindo, este é o canal certo para você. Meu nome é Ana Bárbara Guimarães, sou advogada e consultora tributária e aqui, semanalmente, eu sempre trago para você um conteúdo que vai te agregar, te ajudar a tornar a sua jornada diária aí mais leve, mais tranquila. A ideia aqui nesse canal é que a gente possa conversar de maneira tranquila, leve e de forma relevante, contribuir com você realmente para que o tributário fique de maneira mais, vamos dizer assim, tranquilo. Acho que essa é a palavra que cabe para o tributário aqui neste canal, tranquilidade. Vamos tratá-lo assim com tranquilidade, porque a forma como vemos as coisas é a forma como elas se tornam. Combinado? Vamos lá? Se tem uma coisa que no tributário nós não temos é monotonia, acomodação, aquela mesma coisa, mesmice, não tem. Cada dia eu posso te garantir que nós temos novidades, atualizações e informações relevantes. Haja vista que estamos passando por uma transformação no nosso sistema tributário. Já temos aí a reforma tributária aprovada e muita coisa já está mudando e irá mudar nos próximos tempos aí daqui para frente, ok? E o que nós temos aqui é um conceito que vem sendo implantado pela própria reforma tributária, que é a simplificação da complexidade tributária. Ou seja, vamos lá, vamos falar aqui de forma simplificada. A simplificação dessa complexidade tributária é trazer a maior transparência nessa relação entre contribuinte e o fisco, entre fisco e contribuinte. Então, a ideia com a reforma tributária, a sistemática da reforma tributária, é trazer maior transparência, maior celeridade, reduzir, não é, a questão das burocracias e até mesmo ações administrativas, judiciais, tributárias, uma vez que as informações e as regulamentações sejam transparentes, compreensíveis, de forma simplificada. Entendeu? Então, a reforma, um dos pilares que ela vem aí e é bem defendido é essa simplificação. Combinado? Ana, mas por que você está falando tudo isso? Primeiro, antes de eu continuar a falar do assunto, eu vou te pedir 3 coisas. A primeira, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque assim você me ajuda a divulgar meu canal e eu continuo aqui ajudando você, trazendo conteúdo semanalmente. Combinado? Vamos combinar assim? Fechou. Vamos ao tema? Hoje nós vamos falar a respeito de quê? De GIA. GIA São Paulo e GIA ICMS ST. Muito bem. Nós já temos uma data para a extinção da GIA ICMS ST ao Estado de São Paulo e também temos uma data de extinção para a GIA de São Paulo, já aí com previsão para ela ser extinguida. Sim, palmas, alegrias, confetes para cima, porque, enfim, vai acontecer a extinção da GIA. Uma vez, né? Vamos conversar aqui, só a gente está aqui, então vamos conversar. Uma vez que já temos o SPED ICMS IPI, qual a necessidade de se manter uma GIA, né, com os quesitos e os parâmetros que nós que atuamos aqui na área tributária sabemos e os campos ali que são preenchidos à maneira. Uma vez que no SPED fiscal ali, né, no FD ICMS IPI, nós já temos o detalhamento. A gente vê a coluna cervical da empresa por meio daquele arquivo digital detalhado, mediante a cada operação, por cada nota, por cada item, por cada subitem, tudo consta ali dentro. Então, para o fisco, o que ele quer é a transparência de parte do contribuinte para com ele, de igual modo que o fisco também tem a transparência e a condição, a capacidade de analisar as informações que estão ali naquele arquivo. Então, agora, por vez, ele entendeu que agora era a hora, obrigada, de extinguir a GIA. E a gente vai conversar sobre isso, combinado? Vamos lá, preparei o material. Você não achou que eu ia falar desse tema sem trazer um material.
Vou pedir de novo 3 coisas, você já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha, assim você ajuda o meu canal a crescer e eu te ajudo trazendo mais conteúdo. Combinado? Vamos lá. Olha só, preparei um material aqui para você e a gente vai começar, vamos compartilhar aqui, deixa eu só abrir as telas. Muito bem, eu vou vir para este canto e a gente vai começar a conversar então a respeito, e pode ser que de vez em quando eu vá para um lado, vá para outro, mas eu estou aqui. A extinção da GIA, certo? Eliminação da GIA. Mas antes de começarmos a falar disso, eu trouxe aqui, e olha só que interessante, né? O que é bom a gente compartilha e se gera crescimento e desenvolvimento, por que não compartilhar também, ok? Vamos lá. Tem uma frase, eu vou começar a trazer para vocês, frases. Não é frase motivacional. É uma frase que você vai se tornar uma pessoa disciplinada a algo, a fazer algo melhor para você e para aqueles que estão à sua volta. Motivação, eu tenho que estar o tempo todo falando. Disciplina, você entende o que precisa fazer e faz. Combinado? Vamos lá? Olha aqui, ter foco é uma questão de decidir o que não fazer. Sugestivo ou não a frase, leva para a sua vida e pensa o que você pode deixar de fazer, decidir, deixar de não fazer, para que você possa fazer o que realmente é necessário para a sua vida, ok? Pega isso para tudo, faz aí um overview de tudo e vê o que é melhor, como você pode melhorar, se tornar uma pessoa disciplinada a algo que você precise e queira, ok? Essa frase é de John Carmack e vem de um livro, aliás, de um livro que eu vou mostrar para vocês. Eu vou voltar para a tela cheia. Esse livro aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui na câmera. Gente, esse livro, por favor, se eu posso te dar um conselho, quase caiu aqui, se eu posso te dar uma dica, conselho não, uma dica, leia este livro. Este livro ele é extraordinário, fantástico. Ele tem como resultados extraordinários uma série de coisas. Ele está todo rabiscado, olha, todo, completamente rabiscado. Mas ele fala de uma forma tão leve, tão transparente e que você pode aplicar para a sua vida. Lê, depois você volta aqui e me conta, combinado? Vamos à aula, vamos à aula, vamos à aula, sem mais. Olá, ter foco é uma questão de decidir o que não fazer. E vamos usar no nosso tema de hoje, o físico entendeu que nós não teremos mais que entregar a GIA, porque agora, enfim, ele entendeu que o SPED é o que conta pra gente. Vamos lá, vamos ao tema de hoje, vamos lá, aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui, eu vou acabar mexendo um pouco por conta do layout aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês. Temos aqui a nossa GIA. Ana, o que é a GIA? Né? Da onde ela vem? O que é isso? Sabe? Me fala, me ajuda aí. A GIA é um arquivo no qual ela compõe ali, para todos os contribuintes de RPA, que são aqueles regime periódico de apuração, um resumo de todas as suas operações. Veja que nessa tela aqui, a GIA ela tem a CFOP, valor contábil, base de cálculo, imposto, tudo consta aqui nela, nessa senhorinha aqui. E aqui é um espelho de tudo aquilo que aconteceu, todas as operações que aconteceu com a empresa. Compra, venda, bonificação, remessa de uso e consumo, tudo que for, está aqui dentro. Porém, vamos fazer aqui alguns parênteses nessas informações. Quem atua, e se você não atua, eu vou te explicar, mas quem atua sabe, e quem não sabe vai saber agora, quem atua sabe que na GIA, neste programinha aqui, é possível fazer sim a edição das informações no qual consta ali na linha. Ou seja, se eu tenho um valor contábil ali que eu entendo que ele não deveria estar, mas porque por algum motivo está ali e, enfim, qualquer x, y, w motivo, não quero ele ali, é possível editar. Um duplo clique resolve. Corrige as informações. Ai, Ana, mas você está falando isso aqui? Gente, eu estou falando de vida real. Vida real é o que acontece na área e para quem atua sabe que esses campos são editáveis. De igual forma, temos aqui tanto entrada, as operações vão se referir às entradas e às saídas, as informações de apuração, temos de PAN, temos ICMS-ST, temos todos os regimes que são, todas as operações são informadas aqui, até então, né, que agora vamos ter aí as extinções. Mas tudo vinha e constava aqui nessa senhorinha. Eu acho que eu consigo apontá-la aqui, essa senhorinha, ok? Então, veja, algo arcaico, veja pela própria tela, algo bem antiguinho ali de funcionar e totalmente editável. Outro ponto,
não há detalhamento da operação. Ou seja, quantas notas nessa CFOP constam ali? Quem são os fornecedores dessa operação, por exemplo, de 101? Quem é esse contribuinte que está ali? Quais são os itens? Quantos itens tem nessas notas? Todos os itens possuem base de cálculo? Todos os itens possuem base de cálculo cheia, reduzida? Como que funciona? Você vê que não tinha como saber essa informação? Hoje nós temos essas informações lá no SPED fiscal. O SPED fiscal, o FD, ICMS e IPI, ele consta com todas as informações detalhadas lá dentro. Você que atua já sabe. Você que não atua, estou aqui para te falar isso. Tudo que você precisa detalhadamente já consta lá no FD, no arquivo FD, ICMS, IPI, consta tudo lá dentro. Então, fornecedor, quem é, origem, chave de acesso, todas as informações. Aliás, qual a primeira obrigação acessória no processo de operação da empresa? A emissão da nota fiscal. Essa emissão de nota fiscal vincula com todas as demais acessórias que deverão ser cumpridas, ok? Combinado? Então, muito bem. Então, a gente já sabe que aqui as coisas não funcionavam muito bem. Para o fisco, ele não tinha um detalhamento, uma abertura dessas informações. E para ele recebia o que vinha, certo? E a gente foi levando isso durante muito tempo. Desde que o SPED e a SPED, a GIA já existe, e os dois andavam ali parelhados. E mais, o tempo gasto entre essa duplicidade de informação era muito grande, porque tanto de uma quanto de outra precisava se arrastar as informações. E caso divergência em uma com a outra, já gerava problema para o contribuinte. Então, a partir de agora, obrigada fisco, conseguiremos ter apenas uma obrigação acessória a ser entregue. Muito bem. Mas vamos dividir essa aula em dois pontos, GST e GIA ICMS, ok? Nós temos a publicação, e foi divulgada aqui, está aqui embaixo, o DOI 302, pela portaria SRE 6 de 25, no qual ela traz ali a eliminação da GIA ST, ok? Há também essa portaria, né, nessa mesma portaria, é a regulamentação da eliminação da GIA, ou seja, da GST, tá ok? GST. Lá nós temos publicado o decreto 69.338 de 2025. Então, a partir de agora, nós temos a extinção e eliminação da GIA ST. Obviamente que existem alguns critérios e requisitos que precisam ser observados, mas isso já vou passar para vocês, ok? Beleza, maravilha. Mas, assim, GST, São Paulo, como assim? Eu deixei aqui resumidinho para você, para ficar fácil. Eu sempre falo, aquilo que a gente consegue visualizar, eu acho que para assimilar fica tudo mais fácil, né? Então, vamos lá. Quando um contribuinte de outro estado demonstra o seu interesse em realizar uma apuração e recolher os impostos abaixo devidos a São Paulo, sendo este como substituto tributário, ele faz em uma apuração mensal. Vamos destrinchar aqui. De que situação que eu estou falando? Quais são esses tributos? Quais são esses impostos a serem recolhidos? ICMS-ST, ICMS de FAO, Fundo de Combate e o ICMS próprio. Cada um desses tributos possui as suas devidas obrigações acessórias a serem cumpridas, certo? E constam ali dentro, né, do SPED, do FD ICMS e da GIA. Esse é um ponto que precisa ficar atento para você. Esses contribuintes que eu estou falando aqui são contribuintes de outros estados. Por quê? Quando o contribuinte é de outro estado, ele precisa seguir a regra daquele que é o de destino. Porque, de igual modo que ele possui obrigação e responsabilidade no seu estado de origem, ele também deve satisfação ao estado de destino, tá? Então, ou seja, esse contribuinte substituto com inscrição de substituto tributário em São Paulo, ele precisava fazer essa entrega da GST, de igual forma também precisava fazer a entrega do seu FD ICMS, lá no seu estado de origem, certo? Então, veja aí a complexidade dessas operações. E no caso aqui também, a questão do fluxo operacional, o quanto demandava de atividade para que esse contribuinte fizesse e realizasse a operação, certo? E aí,
O substituto tributário, ele é o responsável por reter e recolher o imposto, tá? Incide aqueles que incidem nas suas operações subsequentes, ok? Então, ele possui uma inscrição de substituto tributário em São Paulo e passa a não mais recolher o seu imposto por operação. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Determinado contribuinte de X estado tem que fazer uma operação, realizar um envio de mercadoria entre o seu estado e o estado de São Paulo. Ele poderia fazer ali a operação, pagar, né, os devidos impostos por operação. Só que isso, num fluxo de uma empresa que faz isso uma vez, até, vamos lá, vamos levar aqui, dá para fazer. Mas quando a gente fala de uma empresa que tem um fluxo operacional constante, ativo, de grande volume, e que quer respeitar também, ambos os casos de exemplo que eu dei aqui, a maior facilidade, a celeridade e seu cumprimento de obrigação com o estado de destino, eles possuem ali a opção de ter uma inscrição de substituto tributário no estado de São Paulo, ok? Esse é um ponto. Mas, deixa anotadinho, minha casa, minhas regras. Se o contribuinte de outro estado se inscreve em São Paulo, ele precisa respeitar, sim, as regras que São Paulo determina. Ou seja, ele precisa observar o que regulamenta, o que traz ali o regulamento de ICMS do estado de São Paulo, nos artigos que eu deixei aqui, 254, 256 e 282. E lá ele precisa seguir, porque não é assim, ó, eu vou vender para São Paulo, eu faço como eu acho que tem que ser e as coisas precisam como eu quero que seja. Não, peraí, minha casa, minhas regras, e aqui o contribuinte do outro estado precisa respeitar as regras que São Paulo impõe, ok? Eu trouxe aqui, por exemplo, o artigo 254, que vai falar o quê? Salvo disposição em contrário, o contribuinte deverá entregar no mês subsequente ao da apuração, ou seja, operacionalizou em janeiro, a obrigação precisa ser entregue em fevereiro. E nos prazos indicados em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, as seguintes guias de informação: Guia de Informação de Apuração ICMS, a GIA, e a escrituração fiscal digital, o arquivo lá, o SPED fiscal, como a gente fala rotineiramente, ok? Então, cada um deles tem que observar o que o seu regulamento, tanto, e aí entra aquilo que eu falei lá no início, a complexidade tributária. Porque um contribuinte, aquele empresário que está ali trabalhando, que possui a sua empresa, ele precisa tanto observar as exigências, palavra que sempre enrola, exigências feitas pelo estado de origem dele, onde está sediada a sua empresa, quanto o estado no qual ele faz a operação de destino. Então, em casos assim, ele precisa observar. Na realidade, ele precisa observar a todo tempo, e aí entra aquela questão de custo, operação e tudo mais. Nós estamos falando aí de 27 federações, cada uma possui a sua devida incidência por operação a ser regularizada, ser realizada e regularizada mediante ao regulamento de ICMS de cada estado. Então, é muito importante que devem observar esses pontos, ok? Eu não vou ler todos os artigos porque ele é extenso, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas eu quero que depois você... Quero não. Eu peço a você, por favor, que depois dê uma lida. É importante que você tenha a leitura entendida. Ana, é muito comprido, é muito complicado, não sei ler. Fracione os artigos, fracione os incisos. Leia pausadamente, volte. Quando houver menções, né? Quando houver menções ali, algum decreto, alguma portaria, vá até aquele decreto para você conseguir fazer o vínculo entre uma legislação e outra, e tudo vai começando a ficar mais fácil. Com o tempo. Lembre-se que ninguém fica bom do dia para a noite. É treinando e praticando. Combinado? Vamos lá. Então, aí vem o artigo 256 também, que eu deixei aqui para vocês, que diz o seguinte: a alteração de dados constantes na guia de informação somente deverá ser admitida com observância de critérios, condições e prazos fixados em disciplina que a Secretaria da Fazenda e Planejamento.
Eu fixei aqui o parágrafo único para fim de alterações de dados das informações, né, econômico-fiscais e tal. Vou pedir a atenção de vocês no seguinte, no tópico 3, que vai falar o seguinte: a Guia Nacional de Informação e Apuração de ICMS, Substituição Tributária, a GIA-ST, enquanto permanecer a obrigatoriedade de sua apresentação nos termos do parágrafo 1º do artigo 254. Artigo 254, este que nós lemos aqui, e eu vou ler para explicar justamente o que eu falei anterior. Mencionou uma informação, um parágrafo, um artigo, a menção, a gente vem aqui, ó. Deverá apresentar nos prazos indicados em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento a Guia Nacional de Informação de Apuração de ICMS, o contribuinte de outra unidade federativa. Então, o que a gente está vendo aqui é que os artigos que estão sendo falados, que eu estou mencionando aqui para vocês, fazem menção à GST. E daqui ele vai dar a obrigatoriedade e a exigência, ó, a respeito do cumprimento dessa obrigação acessória, que é a GST. Quem deve cumprir? Contribuintes de outros estados. Contribuinte cumprir o quê? A GIA, ICMS, ST, de outra unidade federada. Então, tipo, é de outro estado, Bahia, Ceará, Tocantins, tem aqui, vai ter que cumprir. As condições, na condição de responsável, efetuar a retenção do imposto a favor deste estado e estiver inscrito no cadastro de contribuinte do estado, do ICMS deste estado. Qual estado? São Paulo, uma vez nós estamos no regulamento do estado de São Paulo. E realizar as operações ou as prestações interestatuais destinadas a não contribuintes de imposto localizado neste estado. Ok? Vê como tudo começa a encaixar quando você faz. Temos um efeito sonoro nesse vídeo agora, porque o cidadão acabou de passar na rua, mas deleta, vamos continuar nossa aula, que é assim, vida real, vida normal. Então, voltando, respira. Então, o regulamento que estamos lendo aqui faz menção a isso, a GST, devida ao estado de São Paulo, por contribuintes de outros estados. Combinado? Entenderam como é importante ler um tópico, fez menção, volta nesse tópico e assim por diante. Vamos lá. Já lemos aqui. E aí, nós vamos lá para quais artigos? Lá, acho que 2 slides atrás, eu mencionei 254, 56, 81 e 82. Vou acrescentar o 81, que ele vai tratar justamente do sujeito passivo por substituição, que ele deve apurar os valores relativos ao imposto retido no último dia do período, no livro de registro de apuração de ICMS, em folha subsequente, ele traz todo o critério que deve ser feito. Em seguida, há também a menção, nos incisos aqui, o valor de que citado parágrafo e tudo mais, mas no artigo 282, que está aqui embaixo, vamos falar a respeito do quê? Os valores referidos no artigo 281. Que valores? O que ele acabou de mencionar aqui, ó. Os valores de imposto retido no último dia, do período subsequente da apuração, débito de imposto, crédito, apuração de saldo, onde serão lançados, ok? E aí, ele vai falar que devem o quê? Serão declarados ao fisco separadamente dos relativos às operações próprias, na forma, nos prazos indicados, a disciplina. Ok, o que ele está dizendo? Aquilo que faz menção ao ICMS-ST, você me declara desta forma. Aquilo que faz menção à operação própria, você me declara desta forma. Então, perceba este ponto que ele está tratando aqui, ok? Muito bem. E aí, o que já passa a valer? O que já entra agora aqui, vamos vir para esse lado, o que já entra aqui e passa a valer? Com a nova decisão, os contribuintes farão apenas a entrega do FD no seu estado de origem. Logo, não tem mais a necessidade de ter a GST para o estado de São Paulo. Por quê? Porque lá já vai constar tudo o que aconteceu. E quais são os pontos positivos que precisam ser observados? Você vai ter uma redução quanto ao volume de obrigações acessórias. Antes, você tinha que fazer GIA e o SPED. Em alguns estados, tem outras obrigações acessórias referentes à mesma operação que já está sendo declarada. E tudo isso precisa de um
dobro de diversa atenção, muita atenção, para que as informações coincidam entre si, quando forem relacionadas a elas, e se conversem, porque quando há divergência de uma com a outra, há bloqueio, por exemplo, de inscrição. Já visto um exemplo aqui em Minas Gerais, que sempre pede, ele sempre vincula todas as obrigações referentes àquele tributo, ST, e aí ele casa essa informação. Então, não pode haver divergência. E quando você tem um volume muito grande de obrigação acessória, tudo isso te gera mais o quê? Mais estresse, mais pressão, mais observação e a necessidade de tomar a devida atenção com essa entrega. Outra coisa, a viabilidade relacionada ao custo na conformidade fiscal. Porque, de novo, se você tem inconformidade, você tem as implicações referentes a isso. Você passa a ser até mesmo cobrado pelo próprio ente com relação a valores que não foram apresentados e demonstrados, e ali todo o fluxo operacional no departamento fiscal. Você precisa concordar comigo, e você que trabalha, você vai dizer, como é estressante fazer e cumprir, obviamente, uma obrigação acessória. Estressante em que ponto? A partir do momento que você sabe o como, o que e de que forma, você tem a responsabilidade de entregar as informações de maneira correta. Só que, mais do que isso, pensando em um volume empresarial, para pensar quando você precisa retificar. Retificação é a pior das coisas que eu entendo. Isso quando a origem é por conta de erros de informação. Porque você tem que ter todo um levantamento de informação para que se consolide as informações ali de modo preciso, ok? Um grande alívio mensalmente, porque a partir daí os operadores, aqueles que atuam, assistentes, analistas, né, supervisores, coordenadores, na demanda do fluxo fiscal ali, a gente consegue ter uma melhor fluxo mesmo, fica mais ágil, mais fácil, você tem menos obrigação a fazer as devidas conferências, ok? Mas e agora? Se a gente parar para pensar, quando que vem então, ou Ana, quando que vai começar a ter aqui, eu acho que tá cá, aqui as substituições dessas GIAs, né? Tanto da ST quanto a GIA em São Paulo. Bom, falando da GIA-ST, a entrega ela tem que acontecer até junho de 2025, tá? Junho de 2025, nós temos ainda a entrega da GIA-ST. Todavia, a partir do mês 7, já tem a extinção dessa obrigação. Um ponto extremamente importante, tanto para a GIA-ST quanto para a GIA de São Paulo. É importante que você tenha em mente o seguinte, tanto uma quanto outra, você precisa ter os 5 anos aí arquivados desses arquivos. É redundante, mas esse é o fato. Deixe arquivado os arquivos caso haja algum questionamento do fisco. Outro ponto, caso haja também necessidade de retificação, já deixa ali estruturado, organizado e devidamente retificado até esse período. Porque, como eu disse anteriormente, retificar o que já foi retificado e ficar naquele radar sempre ali gera todo um estresse muito grande, porque o fluxo do departamento fiscal ele é muito ativo. Então, se podemos simplificar, a gente elimina a GIA, obrigado fisco, e a gente mantém o departamento organizado. Se você tem um RP ali que te permite arquivar esses documentos, maravilha. Se você não tem um RP que faz esse arquivamento, ou uma empresa terceirizada que arquiva esses documentos, organize na sua rede, né, na sua rede habilitada ali do fiscal, por mês, por contribuinte, por mês e por período de apuração, né, um mês, período de apuração, já deixa ali tudo salvo. Deixa os livros, o registro, o arquivo validado, original e o retificado, tudo ali que fica, tudo facilita. Dica da tia Ana, anota aí. Se funciona só para você, não funciona para ninguém. O departamento fiscal, ele é dinâmico. Então, as informações que você tem aí com você precisa funcionar para todo mundo. Todo mundo precisa ter o histórico de tudo dentro desse departamento. Combinado? Mais um ponto. A GIA São Paulo ela tem uma previsão ali de eliminação em 1º de janeiro de 2026. Então, não confundam as coisas. A GIA-ST referente a contribuintes de outro estado. Extinção agora eu coloquei até, mas não é, tá? Desconta em 6 de 25. Já a GIA São Paulo, tá? Que aí atualmente nós temos 4% dos contribuintes que ainda fazem essa entrega,
ela já tem a previsão de eliminação a partir de janeiro de 2026. Combinado? E aí, mesmo critério, organização de arquivamento, e deixou a portaria SRE 2 de 2025, que já traz ali para a gente também a extinção da GIA São Paulo. E eu fico aqui, deixo os meus contatos, digo para você, ó, corre lá no Instagram, me segue também no Instagram, sempre tem conteúdo, tem vídeo, informações para você. Um ponto importante, faltou mencionar aqui, toda vez que você arquivar as suas obrigações acessórias, deixe salvo as composições também, porque eu já vi, e eu também já passei por isso, né? Quantas vezes a gente precisa fazer uma retificação ou precisa levantar alguma informação, algum histórico, e aí você vai lá na rede ou no RP ali específico, buscar a informação e você não encontra. Ou você tem que levantar tudo, baixar tudo, aí às vezes o contribuinte não paga a taxa e tem que baixar essa taxa, porque a GIA tem isso, você consegue ver somente mediante pagamento de taxa, aí não foi feito anual, tem que pagar mensal, e o mensal é mais caro, é uma burocracia. Então, dica 2 da tia Ana, deixe salvo no seu arquivo, ali nos seus controles, toda a composição que foi necessária para realizar a entrega dessa obrigação acessória. Facilita a vida do seu coleguinha, aquele que está por vir, ok? E aí, o que é bom para você, fica bom para todo mundo e todo mundo fica satisfeito. Vou falar e vou deixar mais uma vez aqui os meus contatos. Me chamem, me corre lá no Instagram, me segue, o Tributário nos Move, e tenho certeza que a gente vai aí poder sempre estar contribuindo com vocês comigo. De novo, 3 pedidos, quais são? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Meu canal cresce e você cresce porque eu continuo te trazendo aqui também conteúdo relevante, necessário e importante para o seu desenvolvimento na área tributária e fiscal. Combinado? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.